É interessante como eles se aproveitam da pobreza das pessoas para colocar os seus planos em prática. Você acha justo o cara com 50 anos, desempregado, aí ele vem trabalhar de carteira assinada, ele tem que sofrer a punição de perder 20%, né? Ao invés de ser 40%, a multa rescisória do seu FGTS é 20%. Ou seja, pela a lei da carteira de trabalho comum, né, todo trabalhador tem os mesmos direitos. Isso é lei. Mas eles fizeram uma nova carteira com uma nova lei para ferir a carteira de trabalho padrão. E nessa situação, só quem ganha é o empresário. E o funcionário não ganha. Pessoas jovens até 20 e poucos anos, mesmo esquema. Sabe o que vai acontecer? As pessoas de mais idade vão ser demitidas e eles vão contratar os jovens. Tem mais energia, né? Tem mais disposição e é mais vantajoso para as empresas. Então, é um tiro no pé. A incapacidade do governo de criar empregos, né? Poderia fazer de uma forma diferente. Poderia o governo abrir mão de alguma coisa em prol das empresas? O governo dar algum incentivo para que as empresas pudessem fazer as contratações? O governo abrir empréstimo, fazer alguma coisa, injetar algum dinheiro para que abrissem contratações para essas pessoas. Mas não, eles querem burlar a lei, mudar a carteira de trabalho padrão, criando um novo sistema, né, ilegal. Isso não é legal, porque não é justo. O artigo 5º da Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Todos são iguais. Então quer dizer que você é um trabalhador que, por ter mais idade, né, você que mais precisa, você vai perder, na sua indenização, você vai perder 20%. É a metade. É muito injusto. 20% sobre o seu FGTS, ao invés de 40%. Isso é um absurdo. E o pior, na fase que a pessoa mais precisa, porque a idade de 50 e poucos anos é a fase que as pessoas precisam mais de medicamento, mais das coisas, né? Então são coisas feitas assim, não são... você vê que o governo dá a sua posição e não tem um ponto crítico, não tem pessoas para falar a respeito dessa carteira verde e amarela. Não tem economista, não tem pessoas para dizer, não, o governo podia fazer dessa forma. Ao invés de o trabalhador perder os seus direitos, o governo poderia abrir mão de algumas coisas. É muito complicado, cara. A história, esse país é muito complicado. Você percebe? Primeiro que o presidente da República ele foi o único deputado federal que foi contra o PEC das domésticas, né? O direito das empregadas domésticas de ter alguns direitos a mais, 16 direitos trabalhistas. Elas ganharam alguns direitos trabalhistas, a maior parte desses direitos estão engavetados. Não sei se já foi colocado em prática, mas elas demoraram para ter os direitos trabalhistas de qualquer trabalhador comum, FGTS, seguro-desemprego. Daí você já vê a injustiça. A pessoa trabalha na casa do cara, da casa dos empresários, na casa do raio que o parto, e não tem os direitos trabalhistas, não teve os mesmos direitos, né? Infelizmente, é o nosso país. Elas demoraram a conquistar esse direito. Hoje em dia, elas são contratadas, elas ganham um pouco melhor, elas têm o seu trabalho mais valorizado, porque tem que ter valorização do emprego. A pessoa que cuida da sua casa, a pessoa que às vezes cuida do seu filho, da sua família, a pessoa que está ali de confiança, que você bota dentro da sua casa, ela tem que ter uma valorização muito especial. A pessoa que convive com você. Mas não, muitos não achavam certo, né? Daí vem a questão dos R$ 600 do governo. Eu sabia que isso ia dar treta. Estão falando do CPF, tem pessoas que nem sabem o que é votar. Tem pessoas que nem têm documentos. Como é que essas pessoas vão receber? O Brasil é totalmente despreparado
para uma situação. É totalmente despreparado. Não tem assistência social, não tem, sabe, tem situações que é tão complicado para uma pessoa comum você entrar no site, você fazer isso, você fazer aquilo, entrar no site da Receita Federal. Eles estão falando como se todo mundo fosse técnico em informática, cara. É complicado para o cidadão comum. Você imagina para aquele que não tem nem estudo, aquele que é um trabalhador que não, às vezes não tem nem o documento, né? Aí vai ter pessoas que vão ter esse dinheiro e outras pessoas que teriam o mesmo direito não terão esse dinheiro. Por quê? Tudo por conta do CPF. Tudo por conta. Quer dizer que os outros documentos não servem para nada. Identidade, né? Não serve para nada. Não tem, a identidade é o documento com foto. Por que não pode usar a porcaria da identidade? Tem que ser a droga do CPF, porque o governo ele não quer ter trabalho. E muita gente que criticava o Bolsa Família, o Bolsa Família aí, então, agora está recebendo pelo Bolsa Família. Foi um cadastro que conseguiu contribuir nessa situação que nós estamos passando. Foi o Bolsa Família. Né? É tão criticado por muitos, mas foi a solução para muitos agora. Está sendo a solução. Por que não se tem um cadastro das pessoas, uma documentação? Por que não existe assistência social no país? Não tem alguém que vá ao alcance dessas pessoas que não têm condições de saber como que age, como se orienta? Né? Já era para o país estar tão estruturado a esse ponto, de pelo menos as pessoas terem sua documentação. Então a minha indignação passa nessa questão aqui, o ponto forte aqui. É a transformação da carteira de trabalho na carteira lixo verde e amarelo, que para mim isso é um lixo. Tá? Eu acho que existem muitas maneiras de gerar emprego, existem muitas formas. Para mim isso daí é aproveitar um momento, não é para gerar emprego, é para facilitar, para deturpar direitos trabalhistas. Né? Deturpar. O presidente sempre falou que teria que desonerar, que os brasileiros têm muitos direitos e deveriam escolher entre muito mais direito ou menos emprego, ou menos direito e mais emprego. Eu já acho uma palhaçada tem que dividir a passagem com um patrão. O cara que é trabalhador tem que pagar a passagem também junto ali, ser deduzido. Sabe? Eu acho que o salário do Brasil não é tão valorizado a ponto de a gente não ter muitos direitos. O salário não é valorizado. Tem gente que acha assim, não, se tirar esses direitos, esses encargos, o funcionário vai ter como negociar com o patrão. Cara, isso não existe. Isso não existe no Brasil. Pela quantidade de desemprego que tem. Se existisse uma quantidade de emprego muito grande, talvez poderia até ter esse tipo de negociação, mas que não ia chegar a tanto, tá? E eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu acho que os direitos trabalhistas, eles são feitos porque sabem que é difícil alguém querer dar alguma coisa para o povo brasileiro. É muito difícil. Como diz o cantor aí, né? Ninguém tem obrigação de fazer nada. Ninguém tem obrigação de fazer nada. Perante os homens, as pessoas pensam que não, mas perante a Deus, sim. Porque a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, né? Então, esse papo de que não temos obrigação, tudo bem. Engole a porcaria do teu dinheiro, né? Faz o que você quiser, bem tem. Mas que pelo semelhante nós temos obrigação com o nosso próximo, sim. Eu estou doido para vir o próximo governo. Eu creio que o Ciro Gomes será presidente do Brasil. Eu creio nisso. E a gente vai ver realmente como que se governa um país. Né? O cara que é formado em economia, em Harvard, o cara que é professor de direito constitucional, sabe muito bem que foi um bom ministro, né? O melhor superávit da história, saberá conduzir uma nação. Né? Eu tenho certeza que mesmo que vai haver adversários. Quando começar a taxar riquezas, então, se isso acontecer, vai ter muita gente gritando. Mas eu tenho certeza que o povo brasileiro vai saber observar. Porque do jeito que tá, cara,
E não tá dando. É cada ministro que surge. Esse ministro aí da Marcos Pontes, esse cara deve estar na Lua, que ele não aparece para nada. O cara sumiu no mapa. Eu acho que ele está numa viagem para Marte. Ele não aparece, ele não resolve nada, ele não luta por nada, ele não serve para nada. Ele não serve para nada, são figurantes. O governo do Bolsonaro é composto de figurantes. Pessoas que não servem para nada. Figurante. Infelizmente é isso. Mas a pessoa, eu não gostei do que você falou, o problema é seu, não goste. O governo é formado de figurantes. Ninguém ali serve para porcaria nenhuma. O cara que está mais ou menos aí é o Onyx. O Onyx saiu bem no seu diálogo, fez uma parada importante, porque esse dinheiro, se bater na conta e você estiver devendo no banco, ele vai comer o seu dinheiro. Então o cara fez uma parada interessante. Parabéns, Onyx. Gostei. Não perdoa o caixa 2 que você fez, não. Mas isso já é um hábito na política, a gente até releva. Mas fez uma parada interessante. Falou, já se antecipou. Eu gostei do Onyx, gostei. Eu não sou muito a favor dos ministros de Bolsonaro, não, mas eu gostei da posição dele. De esclarecer, chamar responsabilidade para ele. Porque, cara, se o governo fizer algo direito, não tem crítica. A crítica não chega, não alcança. A crítica só alcança quando a gente vê idiotice. Então não dá para você ficar calado. Agora, o Onyx está de parabéns. O Onyx está de parabéns. Era um cara que estava bem sumido também, não aparece. Quase não aparece igual aquele negão lá que anda com o Bolsonaro também. Não faz nada, não se fala de nada, só vive calado ali, não serve para nada no ministério ali. Não sei o que anda fazendo, né? Mas o Onyx estava sumido também, apareceu já tomando uma posição. Talvez é porque esse deputado aí, esse negão, não chega a conseguir fazer nada também, né? Porque o que um deputado pode fazer, né? Mas que não fala nada, não tem governabilidade nenhuma ali, porque também não tem motivo. Mas o Onyx, ele se posicionou legal e esclareceu certas paradas aí, mas que está muito devagar esse processo, né? Desses míseros R$ 600, porque míseros R$ 600, numa situação que nós estamos aí, né? Que pode se agravar, porque o povo brasileiro está se amontoando em fila de banco, em busca disso daí. Está dando a mesma coisa de não ter confinamento, está dando a mesma coisa. O que eles deveriam ter feito, cara? Agora que estão fazendo, foi o que eu falei, libera a droga do fundo de garantia. Você injeta um dinheiro na economia legal, entendeu? Você vai mover mais economia. Mas para que fica segurando o FGTS? Libera a porcaria toda, libera o dinheiro todo. Deixa o cara que mora de aluguel, que tem 20, 30 anos de casa, comprar a casa própria dele. É isso que o FGTS faz. Quando a gente luta pelos 40% do FGTS, é porque é isso que o FGTS faz. Quando você sai de uma empresa que você deu o seu suor ali, a empresa ganhou com você, você trabalhou, né? Você gerou lucro para a empresa, você prestou o serviço, você recebe as multa dos 40%. Com aquele dinheiro você às vezes compra a sua casa. Você sai do aluguel. Você melhora o país, é isso que eles não entendem. Você conserta uma brecha no país, ou seja, um cara que não tinha moradia, agora tem moradia. Por quê? Por conta do FGTS. Nada mais justo, o cara trabalhou 20, 30 anos numa empresa. Nada mais justo que a empresa quer demitir ele, não é ele que quer sair, a empresa quer demitir, paga-se o direito. Quando você tem que pagar 40%, a empresa pensa duas vezes em te mandar embora, então ela te segura no trabalho. Mas se você diminuir esse valor e a empresa falar assim, vai ser fácil mandar embora só 20%, sabe o que acontece? Vai ter mais desemprego. Porque a multa ela serve como uma maneira de você ficar firme no emprego. Se eles te mandarem embora, você vai ter uma condição
de se sustentar no momento de desemprego, você vai ter o seu seguro-desemprego, você vai ter uma construção de construir alguma coisa, de fazer alguma coisa. Às vezes o cara que está desempregado, ele compra um carro e vira Uber. O cara tem 20 anos de firma, 30 anos, ele está ali muitos anos naquele emprego. Ele é mandado embora, ele pega aqueles 40%, compra um carro, ele gera um lucro para a empresa de carro, ele vai gerar um lucro para os postos de gasolina, ele vai gerar um lucro para as empresas de peça, ele compra um carro, ele melhora de vida, ele melhora a vida dos empresários também, cara. Ele paga o pedágio, ele paga o estacionamento, ele está movendo, cara. Isso que esses imbecis não entendem. Tudo que você faz pelo pobre é coisa de Deus. É como se você tivesse uma catraca de um relógio que não está lubrificado. Então o relógio todo não funciona. Mas se você lubrificar, o relógio anda. É exatamente isso que Deus faz. Então quando você melhora a vida do pobre, ele melhora a vida do rico. Exatamente pelas coisas que eu falei. Então ninguém vai para frente sem o outro, sem levar o outro. Ninguém consegue ir para frente sem levar o outro. É isso que está difícil de alguém entender, porque eles só pensam em roubar, esses políticos só pensam em estar bem, eles só pensam em ter poder, eles só pensam em controlar tudo, dominar tudo, fazer do jeito deles, fazer leis para empresários, né? É exatamente isso. Aí o povo, coitado, não consegue sobreviver, não consegue ir para frente. Conclusão, a empresa deles também não vai para frente. Liberou o fundo de garantia. O que vai acontecer? Injetou um dinheiro no Brasil. Injetou o dinheiro em um momento de crise. O que vai acontecer? As pessoas vão comprar, as pessoas vão se abastecer, as pessoas vão melhorar. Ela vai melhorar a economia, ela vai melhorar o país. Você está jogando dinheiro fora não, você está jogando dinheiro para dentro do seu país. Eles demoram muito a fazer. Qualquer dinheiro que o governo jogar aqui, jogou na vida de todo cidadão aqui, pegou aquele dinheiro todinho que está parado, ele não pode ser usado para outra coisa, né? Ele é um dinheiro emergencial. Jogou esse dinheiro dentro do país, o que ele vai fazer? Ele vai voltar. Ele vai melhorar, ele vai ajudar. Mas não, eles ficam segurando a droga do dinheiro, controlando miseravelmente. Não, a gente tem que pensar quantos biscoitos aquele miserável tem condição de comer, por quanto eles podem comer sem morrer. Ah, é um pacote? Não, esses são 2 creme crack, então ele vai te dar 1 ou meio. É exatamente assim que esses miseráveis pensam. Eu sei que os Estados Unidos nem se compara com o Brasil, mas os Estados Unidos foi rápido, jogou o dinheiro lá, cheque, que nem saber, mano, botou o nome, foi jogando cheque para quem? Para todo mundo. Cara, é um dinheiro nosso, que tem que ser nosso para que ele possa ser de todos. Ele tem que ser, gerar, mas os caras não entendem isso, não entendem. Eles se aproveitam da falta de conhecimento do povo. E aí vem essa carteira verde e amarela aí que não tem nada de patriota. A cor dela não tem nada de patriota. Parece ser muito bonitinha, mas eu prefiro a azulzinha. Eu prefiro só a azul. A padrão. Porque eles começam assim. 20% para um cara é injusto. Por mais que seja desemprego, tem que se pensar em uma outra forma de gerar emprego sem causar injustiça. Vocês estão sendo injustos. O cara está desempregado e vai trabalhar para ganhar 20%. Então, não está certo. Direitos trabalhistas são iguais para todos. Não pode isso. Tem outras formas. Se você botar o Ciro, se você botar pessoas economistas, você sabe que tem formas. Só que nessas formas, o governo tem que abrir mão de certas coisas. E ele não quer abrir mão. O governo poderia dar um incentivo às empresas. Ele não quer fazer. Ele prefere tirar do pobre.